Vencemos, o bem vence o mal! Dois anos atrás, no dia 8 de janeiro de 2023, o Brasil assistia a um dos episódios mais marcantes da história recente do país: a invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília. Revoltados com a derrota nas urnas, bolsonaristas pediam o cancelamento das eleições, intervenção militar, a volta do AI-5 e o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mas uma pergunta ficou sem resposta: quando exatamente começa o movimento golpista que culmina com os atos do dia 8 de janeiro? Tomamos o STF, tomamos o Congresso, o Palácio do Planalto. Vai proteger? Vai proteger nós, a polícia! E o Bolsonaro soube manipular muito bem esses sentimentos populares, já desde o começo do governo, já na verdade na eleição de 2018, já aventando a possibilidade de fraude eleitoral, a pauta do voto impresso, que o sistema não era seguro, e isso tudo acaba desembocando no 8 de janeiro. Ele anunciou inúmeras vezes que ele não aceitaria o resultado das urnas, né? Isso já é um processo de tentativa de golpe, isso já estava ali colocado por ele o tempo todo, reafirmado. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Quem estava observando e prestando atenção não tinha nenhuma dúvida que havia a construção de um golpe. Isso aparecia na fala do Bolsonaro para os diplomatas que ele convocou, aparecia no general americano que veio ao Brasil meses antes da eleição dizer que os Estados Unidos não aceitariam um golpe. Por que um general americano tinha que dizer isso, né? E isso vai sendo gestado pelo discurso do Bolsonaro ao longo dos anos e se intensifica no período da presidência da República. Tem essa manifestação desde a posse do ex-presidente. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Nós temos depois as manifestações que ele chama para o 7 de setembro. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. O que para a gente é sem precedentes é, por exemplo, um presidente da República chegar ao nível de pedir o impeachment de um dos integrantes da corte. Apareceu na reunião, né, claramente na reunião ministerial pré-eleição, que já foi uma ação do Supremo de revelar a dinâmica do golpe. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Depois do processo eleitoral, a gente se recorda que o presidente ficou em silêncio, o presidente Bolsonaro. E a gente assistia aquilo de uma forma muito diferente do que nós vimos nos outros anos recentes da política brasileira, né? Com transição de governo pacífica. E nos últimos meses, pós-eleição já, quando ele não reconhece a vitória do presidente Lula, fica sumido das últimas cerimônias do governo, e ali agora o que a gente sabe é que o que eles estavam planejando, construindo, detalhadamente, inclusive imprimindo, era um plano para dar um golpe que previa até assassinato. Investigações recentes da Polícia Federal trouxeram à tona elementos que ajudam a montar o quebra-cabeça da tentativa de golpe que aconteceu no Brasil no final do mandato de Jair Bolsonaro. Eu creio que pela primeira vez na história um inquérito se aprofundou tanto nessa temática e permitiu, eu diria até infelizmente, nos mostrar o quanto nós, em que momento até nós chegamos e o quanto que estávamos de fato muito próximos a um golpe de Estado. A operação contra-golpe da Polícia Federal mostra que a ideia era evitar que Lula e Alckmin assumissem o governo. Esses detalhes, a riqueza de detalhes nas mais de 800 páginas desse relatório final, e esse é só o relatório, o inquérito tem milhares de outras páginas, sinalizam, e talvez mais que isso, né, apontam com muita firmeza a conclusão de que um golpe de Estado gestado por pessoas que deveriam defender o Estado e defender a democracia
participaram de forma tão vexatória, até eu diria. Mesmo a gente tendo vivido tantos absurdos no governo Bolsonaro, ainda assim é muito impactante essa informação, né, de que isso foi tão planejado, orquestrado. A tentativa de me envenenar, eu e o Arco, não deu certo, nós estamos aqui. Era uma intervenção, de fato, inconstitucional no Estado brasileiro. E durante todo esse tempo, quando essas conversas acontecem, o Bolsonaro está presente e inflamando essas conversas. Em algum momento, ele percebe, e algumas outras pessoas percebem, que isso tem uma chance de não dar certo. O plano golpista, intitulado Punhal Verde e Amarelo, incluía o uso de armamentos extremamente letais e artefatos explosivos e tinha a participação de militares com formação em forças especiais, os chamados Kids Pretos. E os Kids vão ser acionados dentro desse raciocínio para botar em prática um plano que seria no dia 15 de dezembro de 2022 para sequestrar, prender e aí envenenar, jogar bomba. Essas pessoas vão ser investigadas. Um general da reserva está preso, outro militar já foi condenado. Isso não significa que a instituição inteira estivesse contaminada. Sempre houve grupos que se articularam dentro do Exército, grupos de poder e grupos que tinham interesse em subverter a ordem. Faltou basicamente ali uma assinatura, um sim, quer dizer, o golpe estava pronto, estava articulado, faltou alguém que, como se fosse antigamente, colocasse um tanque na rua. Foi assim em 64. Como é possível um golpe nesse momento? Não são tanques, cavalaria, vai ter ocupação de instituição de senadores, quer dizer, tudo isso parecia muito datado, né? Isso parecia assim anos 60. E quando a gente faz uma linha do tempo da história do Brasil, essa é a gente que estava nos porões na ditadura militar. É o grupo político que torturou pessoas e que nunca escondeu isso e que defendeu o torturador. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O que nós fizemos para permitir que isso acontecesse? O que nós devemos fazer para que se evite isso? Eu acho que a politização das Forças Armadas e da polícia é muito ruim para o sistema e, de alguma forma, é a causa deste fenômeno que ocorreu. Tenderia a ser um golpe com requintes de profunda violência e de sangue derramado de brasileiros. Nós vamos regularizar o 8 de janeiro, nós vamos normalizar a cadeirada, nós vamos normalizar tanques na rua, a gente vai normalizar os discursos de ódio. Se a invasão americana já foi patética, a nossa tinha potencial para ser em dobro. E ela foi, né? Gente que estava defecando, gente pegando ornamentos e destruindo obras de arte, que seria só cômica se não fosse trágica também. Senhores, o presidente acabou de decretar intervenção militar. Vamos lá, vamos salvar o Brasil. É selva! Opa, selva! Essa sombra do golpe, ela já estava presente há muito tempo, né? Falava-se muito disso, havia muitas indiretas, uma comunicação truncada, umas ameaças veladas. Tem como só esperar acabar aqui essa rodada que o jogo tá bom a beça. Esperar o quê? Vamos salvar o Brasil, vamos tomar o poder, minha gente. Vamos lá! O inquérito da PF aponta que a disseminação da narrativa golpista mantinha os acampamentos mobilizados. 2 de janeiro de 2023, 64º dia, em frente ao Comando Militar do Sudeste, em São Paulo. Vocês não percam a fé. Não. Lá na frente é só o que eu posso falar para vocês. O presidente dava umas mensagens cifradas ou alguns dos seus assessores falavam esperem, ou vocês têm que fazer algo, coisa do gênero, e que ninguém sabia exatamente o que era. O Bolsonaro contribuiu para isso, ao não desmobilizar essa gente, né? Contribuiu fortemente. Em 7 de janeiro de 23, provoquei uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal e lá expus claramente de que
aquele movimento precisava ser contido. Hoje nós sabemos, né? Passado o tempo nós sabemos. Havia um plano de golpe estruturado que tinha contato com os acampamentos bolsonaristas e que alimentava a esperança bolsonarista no golpe e na ditadura do seu Jair Bolsonaro. Eu mandei um ofício para o ministro da Justiça, que mandou para o governo do Distrito Federal, exatamente nesses termos, pedindo para que as forças de segurança do GDF impedissem essas pessoas de sair, porque caso saíssem lá dos acampamentos, eles iriam, isso está escrito no dia 7, invadir o Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto. Essa coisa de criar uma instabilidade do processo democrático, ele automaticamente criou um colchão de condições para que um movimento mais extremista brasileiro chegasse ao que nós acompanhamos no 8 de janeiro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Para fora desse grupo de identificação, qualquer um pode ser o comunista a ser abatido. Essa é a lógica de guerra. Segundo a PF, os investigados agiram de forma coordenada com influenciadores digitais para incitar bolsonaristas a pressionarem o exército para dar respaldo ao golpe. Mas Kid Preto, por favor, o senhor tem que dar uma forçada de barra com o alto comando, caramba, com o General Freire Gomes, com o General Paulo Sérgio. Nem que seja para divulgar e inflamar a massa. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. O clamor popular, como foi em 64. Precisamos clamar ao general Freire Gomes. Eu posso falar que ele é a peça fundamental para que tudo aconteça. Grupos organizados na internet. Alta idealização, paranoia, né? A paranoia é fora do nosso grupo. Existe um grande mal que está destruindo a civilização. Gente, faz anos que a gente está pedindo intervenção militar. Agora que rolou, vamos lá, pô. Pra mim era mais um grito de guerra, assim, feito a gente gritar: selva! A gente quer ir pra selva? Não quero ir pra selva. Tu quer ir pra selva? Tu quer ir pra selva? Deus me livre. O humor vai lá e joga um holofote na cara daquilo. Ele tira a roupa do rei. Ele deixa o rei nu. Ele mostra o problema ali. E esses vídeos, especialmente sobre a tentativa de golpe, certamente bateu em alguém que queria fazer e que mudou de ideia vendo aquilo. Falou assim, realmente é muito ridículo, né? Isso que vocês estão jogando aí é biriba? Biriba. Uhum. Pessoas que ocuparam o poder e que chegaram ao poder legitimamente, eu não estou questionando as eleições, passaram a usá-lo para o abuso, chegando mesmo a ponto de imaginar que, perdendo a eleição, não estavam obrigados a deixar o poder. Nesse cenário, um golpe militar é um remédio, né? Você disfarça isso, você não chama de golpe militar, você chama de intervenção constitucional através de uma leitura equivocada do artigo 142, que entende que as Forças Armadas são uma espécie de poder moderador, uma tese esdrúxula que, aliás, já foi derrubada no Supremo Tribunal Federal. Não faz sentido algum considerar as Forças Armadas um renascimento do poder moderador. Suas atividades, suas faculdades, seus poderes estão definidos no artigo 142 e na legislação regulamentar. As Forças Armadas estão submetidas ao poder civil e é bom que assim o seja. Em maio de 2023, o Congresso instalou uma CPI sobre o 8 de janeiro. 5 meses depois, 61 pessoas foram indiciadas, incluindo Bolsonaro e 5 ex-ministros, todos acusados de tentativa de golpe de Estado. A CPMI deu uma grande contribuição para o Brasil. Nós tivemos aqui mais de 2.000 presos, nós temos agora vários condenados, né, centenas de condenados, com condenações que chegam a 17 anos, e nós tivemos a inelegibilidade do ex-presidente da República.
acabou de ter agora aqui um senhor que veio e ateou, não é, uma bomba no próprio corpo, né? Então, assim, a gente não pode dizer que estamos resolvidos a situação. E eu separaria esse tipo de conduta que houve de ataques, de ameaças, de terrorismo, do que é realmente um discurso legítimo de direita. Um discurso legítimo de direita, conservador, está na sociedade. A gente não pode ter a ingenuidade de acreditar que lobos solitários têm ideias sozinhos de se explodir na frente do Supremo. E esse bolsonarismo, ele está articulado. Ele tem dinheiro, ele está articulado com outros países do mundo. Ele tem técnica, ele usa tecnologias sofisticadas. A gente continuará discutindo isso ainda, pelo menos até o ano de 2026, quando nós vamos ter uma nova eleição, muito provavelmente com o presidente Bolsonaro fora, porque está inelegível e pode eventualmente ser denunciado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Outro episódio recente foi a prisão do general Braga Neto, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, indiciado por obstruir as investigações. Ele, junto como parceiro de chapa do Bolsonaro, e isso era uma coisa que a gente ouvia no bastidor, é que o Bolsonaro tinha escolhido ele para que, caso precisasse um golpe, ele seria o responsável por acionar as Forças Armadas. Há atos executórios desse plano, há vigilância do ministro Alexandre de Moraes, há impressão desses documentos, há um planejamento executado, há reuniões sendo feitas, há pagamentos de valores, há deslocamentos, há o processo de anonimização daqueles principais investigados, ou seja, havia muitas ações em curso. Depois existia a colaboração daquele, depois esta manifestação ela estava associada com aquela comunidade que foi incitada pelo gabinete do ódio. Ou seja, a gente foi montando retrospectivamente a sequência de golpes dentro do golpe. É essa democracia que está prendendo pela primeira vez uma liderança do exército golpista brasileiro, que exatamente quer destruí-la, né? Então nós temos aí uma queda de braço, né, entre dois Brasis. E pelo que a gente vê das investigações da Polícia Federal, alguns deles aparentemente liderados pelo Braga Neto, mas não só, ainda estavam dispostos a dar esse golpe, talvez mesmo sem o Bolsonaro, ou talvez sem o Bolsonaro temporariamente, mas em o golpe dando certo, restituindo o poder ao Bolsonaro, falando, olha, você fugiu, mas a gente deu um jeito aqui, então volta para cá para reassumir esse governo. Em 30 de outubro de 2022, Lula é eleito. Bolsonaro não reconheceu a vitória do petista. O silêncio dele era a senha que seus seguidores esperavam. Foi então que começaram os bloqueios nas estradas e os acampamentos em frente aos quartéis. É claro que as pessoas podem ter entendido o silêncio do presidente numa certa direção. E também sabemos que o presidente, durante todo o período dele na presidência, entrou em conflito, especialmente com o Supremo Tribunal Federal, e falou muitas coisas, participou de manifestações contra o Supremo. Começa uma articulação, de fato, material para que o Lula pudesse não assumir. E a grande ideia era encontrar, de algum modo, algum motivo que desse uma vaga esperança de que a eleição tivesse sido fraudada. Contrata-se uma consultoria pelo partido do Bolsonaro, de uma empresa muito obscura, que faz lá uma espécie de verificação do processo eleitoral, meio artesanal, meio picareta, e mesmo assim chega à conclusão que não havia nenhum problema nas urnas. O PL, partido do Bolsonaro, esconde esse resultado e divulga um resultado fraudulento em relação a isso, instam o Exército a fazer um acompanhamento do processo eleitoral, o Exército faz o acompanhamento, o relatório é bem claro, dizendo que não há nenhum indício de fraude nas urnas, forçam o então comandante a não falar isso, então o Exército solta uma nota dizendo que não identificou nenhum processo fraudulento, mas não pode garantir que não haja fraude, né? É uma forma de manter acesa a chama, e naquele momento eles entendem que, de fato, o governo Bolsonaro acabou. Nesse ínterim, entre o final de novembro e dezembro, é que uma parte desses militares decide então ir para o tudo ou nada. Então nós vamos ter esse novo quadro, um protagonismo dos militares
na política que a gente não tinha vivenciado antes, sob 88. Em suma, vamos ter esse regresso que vai se revelar extremamente perigoso. E muitos viram nessas aglomerações formas de seita. Você tira a pessoa da seita e ela diz, opa, voltou aqui normal, é o meu velho filho, é o meu marido. Se eu escrevesse um roteiro dizendo que ia ter gente marchando, fingindo que é soldadinho, com um chapéuzinho, queimando o pneu, botando lanterna de celular pro alto para ver se alguma comunidade alien ia ajudar o golpe, se eu escrevesse um negócio desse na sala de roteiro, eu ia falar assim, não, isso aí tá exagerado, não rola. E tudo isso aconteceu. Eu tive algumas vezes no acampamento, conversei com algumas pessoas, teve um que me abordou um dia lá, que ele falou para mim que ele era um extraterrestre, que ele estava ali infiltrado e que assim que o exército tomasse, os extraterrestres iam ajudar o exército a tomar o poder. Declaro aberta... Um mês após a vitória de Lula, uma audiência pública foi realizada para discutir inserções de propagandas políticas eleitorais. No entanto, os participantes aproveitaram para propagar informações falsas e acirrar as manifestações. Esse remédio que a Constituição Federal traz é artigo 142. Pelas cadeiras arrancadas, pelos danos que causaram, que havia uma raiva intrínseca que foi, de alguma forma, manifestada nessas agressões. O ódio maior era externado ali em relação ao Supremo. Olhar o Supremo Tribunal Federal como inimigo porque ele era capaz, e tem certa função nesse sentido, função constitucional, de impor limites a qualquer ação de governo que seja contra a Constituição. E aí, para quem prega valores antidemocráticos ou para quem ataca a democracia, o STF virou o inimigo. O famoso gabinete do ódio começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário. Eu acompanhei de perto os eventos terroristas do 12 de dezembro de 2022, a ameaça que esteve sobre o presidente da República. Por pouco, eles não invadiram o hotel onde o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin estavam. Isso desencadeou um movimento daqueles golpistas que estavam acampados frente aos quartéis do Exército Brasileiro e que tentaram invadir aqui esse prédio, depredaram vários prédios públicos, incendiaram ônibus, veículos, enfim, gerando uma grande situação de uma eclosão do movimento mais forte. Depois, no dia do Natal, véspera do Natal, você tem uma tentativa de bomba dentro do aeroporto de Brasília. Cujas pessoas foram presas, estavam com armas longas, com miras telescópicas para, possivelmente cometer um crime, um atentado contra o presidente eleito. E depois culmina com o 8 de janeiro. Às vésperas da posse de Lula, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, contrariando o rito democrático ao se recusar a passar a faixa presidencial. O Bolsonaro vai embora para os Estados Unidos e em seguida acontece o 8 de janeiro e aí não é nem só ele, né? Aí era a República da Flórida. Porque aí o Anderson Torres também foi para lá naqueles dias, sem constrangimento, né? Tinham outros parlamentares, alguns ex-ministros que naquele início também seguiram o Bolsonaro. O que me surpreendeu foi ela ter acontecido uma semana depois da tomada de posse, no dia 8 de janeiro, né? Quando já não havia mais nenhuma possibilidade, né, disso ter nenhuma eficácia política real. Caiu vamos dizer assim, a parte estratégica militar do golpe, mas não caiu a dimensão popular, né? Eu imaginava que pudessem organizar algo para o dia da posse. Meu receio era esse. O que eu não esperava era a negligência coordenada e organizada para permitir que eles acessassem as sedes dos três poderes. E percebíamos, né, que havia um déficit
explícito de segurança, de policiamento, de que as falas eram alteradas, que havia um conteúdo assim messiânico e exacerbado das pessoas que estavam reunidas. Uma atuação muito, eu diria, tímida, uma situação, uma operação mal planejada, uma operação que não condiz com a altura e o trabalho que a Polícia Militar do Distrito Federal faz durante toda a sua história. Eles partiram para o ataque. Se alguém com poder de tropa decide colocar uma tropa na rua, seja em Brasília ou em qualquer outro lugar do país, poderia gerar um impasse democrático. Isso não aconteceu porque havia pessoas ali dentro que tinham noção e não se dobraram aos interesses de uma minoria golpista. Na hora H, o Exército e a Aeronáutica não assinaram o contrato do golpe. Eu sabia que eles não aceitariam pacificamente o resultado das eleições de 30 de outubro de 2022. Eu fiquei estarrecida, eu levei minutos para acreditar no que eu estava vendo, porque a imagem era uma imagem avassaladora, uma multidão de gente aqui dentro do prédio, subindo a rampa do Congresso Nacional. Como se uma fotografia ou um filme da minha vida tivesse sido rasgado, né? Foi a sensação que eu tive. Estava rezando assim para ninguém botar nenhuma tropa na rua, porque aquilo poderia ser a fagulha que faltou. A essa altura não tem nenhuma alternativa para eles senão serem presos. Sou contra a anistia. Há certos valores com os quais a gente não pode brincar. Enquanto a gente não responsabilizar os militares pelos crimes que eles cometem, eles vão repetir e repetir e repetir. Precisamos cuidar, precisamos estar vigilantes todo o tempo para que as instituições sigam fortes e que a democracia seja preservada.